quem é o limite de uma determinada função quando x tende a um número. Esse número a gente pode chamar de x0, pode chamar de c. Então, eu estou dizendo que o limite de uma função quando x tende a um número real aqui, x0, é igual ao número L, quando a minha f de x fica tão perto de L quanto a gente quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de x0, com x diferente de x0. Então, nessa definição branca, está embutido que o x não vale x0. E esse número L aqui é único. Então, se por um acaso alguém fez uma conta e achou 5, o outro fez outra conta e achou 3, um dos dois errou, porque o limite de uma função, quando o x tende a um ponto, é um único número. Pode ser que os dois tenham errado, mas que os dois estão certos dando números diferentes, não é possível. Então, o limite vai ser um único valor que essa função aproxima quando o x está tendendo a x0 ali. E aí, o Thomas, eu vou falar a definição precisa de limite, que é a nomenclatura que ele usa, essa definição formal de limite, é essa definição aqui, que está dizendo... Ai, meu santo. Subiu, toda vez que eu coloco o zoom, ele muda de lugar, né? Então, aqui, ó. Seja uma função f de x definida em um intervalo aberto em torno de x0. Então, esse em torno de x0 aqui já está dizendo para gente que eu não estou querendo estudar longe do x0, não. Eu estou interessada perto do x0, tá? E exceto, possivelmente, no próprio x0. Então, eu estou querendo perto do x0. Então, é como se eu estivesse fazendo um desenho aqui, ó. O meu x0 está aqui. Eu não quero x0. X0 é bolinha aberta. Tá? Ficou parecendo até que eu fechei a bolinha aqui, né? Vou fazer o desenho melhor um pouquinho. Então, eu vou fazer aqui, ó. Estou desenhando o eixo. Vim aqui. Tirei o x0, bolinha aberta bem grande aqui. Tirei o x0. Estou pegando pontos de um lado e do outro. Então, aqui, ó. Tem pontos do lado de cá e do lado de cá. Em torno do x0. Por quê? Porque quando está escrito que eu quero x tendendo a x0, ele está aproximando de x0 dos dois lados. Então, aproximar de x0 é aproximar de x0, tanto por valores maiores de x0 quanto por menores de x0. Então, aqui, ó, se a gente vier aqui, ó, vai vir valores depois e antes do x0. Então, seja uma função definida no intervalo aberto em torno do x0, exceto possivelmente do x0. Pode ser que o x0 entre, mas não precisa que ele entre na definição, a gente não está estudando no x0. Aí é o jeito que a gente fala, ó. Dizemos que o limite de f de x, quando x tende a x0, é o número L. Esse é o jeito que a gente lê, tá vendo? Ó? O limite de f de x, quando x tende a x0, é o número L. A notação é essa, ó. Limite, lim, f de x aqui, o x como a setinha x0, ó. Limite de f de x, quando x tende a x0, é igual ao número L. É o número L, único. Como eu estou falando de português, ó, quando fala o, é artigo definido, está escrito único nessa definição já. Único. Então, a gente usa essa notação e a gente lê desse jeito o limite de f de x, quando x tende a x0, é o número L. A definição precisa disso, é o jeito de mostrar, olha, isso aqui é verdade quando a gente diz que para cada número epsilon, esse ezinho aqui é um número, letra grega, epsilon, maior que 0, existe um número delta correspondente, de modo que, para qualquer valor de x que satisfaça essa desigualdade, a f de x com relação a L satisfaz essa desigualdade. Então, vamos ler essa desigualdade, ó. 0 menor ou igual, vou até... Ó, 0 menor ou igual, menor, igual nada. 0 menor que x menos x0 menor que delta. Implica que f de x menos L é menor do que epsilon. Então, se vocês lembrarem, módulo é sempre maior ou igual a 0. Módulo de qualquer coisa. Módulo de W é maior ou igual a 0 sempre. Então, se eu coloquei módulo aqui, eu nem precisaria ter escrito
o maior ou igual. O maior ou igual eu não preciso, pode ser igual. Agora, quando está frisado desse jeito aqui, estrito, está dizendo que eu estou pegando o diferente de zero. Ó, quando está frisado que é só maior, eu não estou querendo o igual, está falando que eu não quero o igual. Então, nesse pedaço aqui é que está escrito o que a gente frisa muito de limite, ó. Tá frisando que o x não vale x0. É nesse pedaço que tá frisando isso, ó. Porque só é zero quando x for igual a x0. X igual a x0, isso dá zero. Eu não quero x igual a x0. Então, eu estou dizendo, olha, eu estou pegando o x diferente de x0. Com qual distância o x está do x0? Menor do que delta. Essa distância do x até o x0 aqui, ó, graficamente, a gente enxerga assim, ó. Ó. Ai, ai, ai. A diferença aqui, ó, deixa eu apagar. Aqui a gente está dizendo o seguinte. Ó, eu tenho o que está escrito naquelas desigualdades aqui no final. O Thomas escreveu para nós aqui, ó, o livro do Thomas que contempla isso. Para qualquer x diferente de x0, tá pegando aqui, eu tô querendo... Só um minutinho. Não tá indo. Se eu der zoom, ele vai trocar de lugar de novo, né? Não. Então, olha só. Aqui tá dizendo o seguinte, ó. O x0 tá aqui com a bolinha aberta. Ó, bolinha aberta no x0. O x0 não entra. Eu não estou estudando no x0. Os valores de x que eu estou pegando, eles estão em torno do x0. Por isso que a função está definida em torno do x0. Então, à medida que a gente pega x com essa distância, isso aqui, ó, é a distância delta, ó. Ó o delta entrando aqui, ó. Delta para lá e delta para cá. Então, esse meu intervalo aqui, ele está variando de x menos delta até x mais delta. Então, eu estou dizendo que eu estou pegando x nesse intervalo e a minha imagem cai nesse intervalo, ó. O meu f de x cai a uma distância epsilon desse número L fixo, ó. O L é fixo, o x0 é fixo. Então, ó, quem que são L e x0? São valores fixos que estão lá no domínio. Ó, o L aqui, ó. O L está aqui e o x0 está aqui. O meu x está tendendo a x0, o meu x se move para x0, ficando cada vez mais perto de x0. Mas ele não pode ser x0, senão dá zero aqui, ó. E ele tem que ser diferente. O x não pode ser x0, está escrito isso nessa definição. Essa é a definição formal de limite, a definição precisa de limite. Então, esse alerta aí, ó, que eu estou dizendo, ó, o x não vale x0, ele está cada vez mais próximo. Qual distância que o x está do x0? Menor do que delta. Por isso que delta tem que ser um número positivo. Ele está falando de comprimento do intervalo ali, ó. A distância aqui é esse comprimento do intervalo. E aí aqui está falando, ó, a distância do f de x para o L tem que ser menor do que epsilon. Então, a distância aqui tem que ser menor do que epsilon, em termos de intervalo. Aqui, ó. O f de x cai nesse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então, a f de x está sempre nesse intervalo, à medida que o meu x fica nesse intervalo. Se o meu x está no intervalo de x0 menos delta até x0 mais delta, a imagem cai nesse intervalo L menos epsilon até L mais epsilon. Então, isso aqui, vocês vão poder olhar com mais cuidado lá no livro do Thomas, tá? No livro do Thomas, ele define isso pra gente, aqui, ó, no volume 1, vou mandar direitinho para vocês aonde que isso está localizado. Mas só uma coisa que eu queria que a gente frisasse junto aqui, é que quando a gente está com isso aqui, ó, vou escrever, tá? Quando a gente está com isso aqui, ó, claro. Ó, vou escrever com verde mesmo, ó. F de x menos L menor do que epsilon. Esse Ezinho assim, é esse epsilon que a gente escreve assim, ó. O delta a gente escreve mais parecido com a notação, o epsilon um pouquinho mais diferente, tá vendo? Um Ezinho meio de errado aqui.
Então, esse módulo aqui, quando a gente fala módulo de um número, o módulo de W é menor do que 7, a gente está dizendo que o W varia de menos 7 até 7. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo que isso aqui varia de menos epsilon até epsilon. Se a gente soma L em todo mundo, some L em todo mundo. Então, aqui, ó, a hora que eu vier nessa equação e somar L na desigualdade, isso não altera a desigualdade, vai ficar L menos epsilon, L, isso mesmo, né? Ah, mentira, aqui, ó, eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Isso aqui, eu teria que manter aqui, ó. Já está na hora de acabar a aula mesmo, né? Então, aqui, ó. Esse valor varia de menos epsilon até epsilon. Então, isso aqui varia de menos epsilon até epsilon. Eu quero tirar esse L que está junto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar L em todo mundo. Eu quero tirar esse L. Então, eu vou somar L em todo mundo. A hora que eu fizer isso, eu vou descobrir que a minha f de x varia de L menos epsilon até L mais epsilon. Aqui, ó, é isso que está escrito aqui, ó, a minha f de x, ó, a minha imagem, só que eu estou falando isso no eixo y, porque a f de x, y igual a f de x, está lá no eixo y, ó. A f de x, a minha imagem da minha função está variando de L menos epsilon a L mais epsilon. Então, a f de x está variando de L menos epsilon. A distância, se eu penso em distância, o módulo como essa distância aqui, ó, essa distância é f de x menos L, se ele estiver em cima ou embaixo, tanto faz, tá? Então, a gente coloca assim, ó, se o f de x estivesse aqui em cima, f de x menos L. Se ele estivesse embaixo, L menos f de x, mas como está em módulo, né, positivo aqui, é igual, esse módulo aqui é igual a esse módulo aqui, né? Então, essa distância dos dois aqui é menor do que esse tamanho que eu escolhi. Então, eu estou dizendo que a minha f de x está tão perto do L quanto eu quiser, para falar que o limite dela é L. O limite da f de x é L. O que está escrito matematicamente aqui quando a gente quiser? Quando a gente quiser, ele está falando que para todo. Vamos voltar aqui na definição, ó. Para todo epsilon, ou para cada epsilon maior do que zero. Ué, mas eu não quero epsilon muito grande, não, porque a gente está falando de uma ideia de pequeno, de estar perto. Então, para cada epsilon, por que a gente chama de epsilon e não chama de M maiúsculo? Epsilon é para dar ideia de pequeno, tá? Essa ideia. Então, esse número aqui, ó, para cada epsilon, então, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta correspondente. Existe um número delta maior que zero, tal que essa desigualdade aqui é satisfeita. Então, matematicamente, isso que está escrito em português aí, a gente pode abreviar de um jeito que a definição pode ser escrita assim, ó. Para todo epsilon maior que zero, existe delta correspondente maior que zero, tal que a distância do x0 para o x aqui, ó, do x para o x0 é menor do que delta, e o x não pode ser x0, é o que está escrito desse lado de cá, implica que a distância do f de x para o L é menor do que esse epsilon que nós escolhemos. A gente escolhe epsilon, a gente acha delta correspondente, tal que essa distância aqui menor que delta implica que aquela distância é menor que epsilon. Então, isso foi o graficamente. Isso foi o graficamente. Então, aqui, para uma função específica, o Thomas fez para a gente aqui um exemplo. Para essa função específica, que é uma reta, a reta y igual, aqui ó, a reta y igual a 5x menos 3. À medida que o meu x aproxima de 1, 5x menos 3, se eu até substituir no 1 aqui, vai ficar 5 menos 3 dá 2. Mas aí, em termos de comprimento, se a gente escolhe um epsilon aqui, quem que é o delta correspondente? O mostrar, matematicamente, é achar o delta correspondente que foi falado que existe. Não existe esse delta? Então, quem é ele? Nesse caso aqui, seria epsilon sobre 5. Por quê? Porque minha função está multiplicando por 5 aqui. Então, números aqui, se eu faço aqui um número
é 1 mais 0,1. Aí lá em cima vai ser elevado no 2 mais 0,5, não é? Ó? Então aqui tem que ser metade daquele lá. Se aqui eu quero 0,5, aqui vai ter que ser metade. Então, mostrar que um limite existe é usar essa definição formal. O calcular é usando as leis dos limites. Então, a gente não vai preocupar no cálculo 1 em mostrar, em provar que o limite vale tanto. A gente está interessado no cálculo do limite.